Então, boa noite a todos. Ela Que delícia estar aqui de novo com vocês todos. Obrigada, por terem tirado o tempo de vocês, né? Sexta-feira, às 7 horas da noite. Uma sexta-feira que a gente vai fazer um pouquinho diferente. Oi, Damares! Tudo bem, meu amor? Então, que fiquem todos bem aqui. Tá? O nosso objetivo principal aqui, meu e do Emerson, não é ditar regra, não é vender ferramenta, não é dizer para vocês o que vocês devem ou não contratar de ferramenta, ou é simplesmente compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia, né? Um pouquinho do que a gente vive nas nossas empresas, né, Emerson? Então, o nosso objetivo aqui é de compartilhar mesmo com vocês um pouquinho do que a gente vivencia mesmo, tá? A qualquer momento, vocês podem me parar, se vocês tiverem dúvida. Acho que seria interessante, Emerson, depois qualquer coisa você me avisa, se o pessoal estiver fazendo perguntas. Beleza. Porque o Meet, ele tem algumas coisinhas mais chatinhas, né? Não é igual o Zoom. Então, assim, eu não consigo, às vezes, ficar acompanhando o chat ali. Então, se vocês tiverem perguntas, podem parar, pode falar no microfone aqui também. Né? Aqui ninguém está na posição de palco, tá? Ninguém está no palco, não. Pensa que nós estamos lá no... Como chama lá o negócio de hambúrguer que nós fomos, Mário? O burger, né? O burger, não é? Que nós fomos? Isso, o burger. O burger. Pensa que nós estamos ali comendo aquela batatinha pendurado no varal, né? As experiências. Então, né, vamos fazer uma coisa bem leve, bem de sexta-feira. Eu indico pegar um copinho. O meu tem água. Mostra o seu aí, Mário. Então, o Mário está nos dando inveja. Olha isso, Carlos. Viu aí? Eu estou arrumando aqui, que eu cheguei agora, estou botando o computador para ver melhor. Desculpe que eu acabei de chegar, eu estou arrumando aqui. Ó, mostra aí, Mário. Olha aí, Carlos. Vamos fazer um time, Mário. Sacanagem, né? Eu tô no clima dos carioca aí, cara. Eu sou gaúcho, mas tô no clima dos carioca. Sexta-feira, sextou é chopp. Aê, Carlos! Isso aí! Um brinde! Vou botar a cerveja daqui a pouco. Bota cerveja, mulherada, se quiser uma espumante. Vamos ficar todo mundo louco aqui hoje. Mentira, brincadeira. Não, nós não somos, né? Sexta-feira, um horário desse de happy hour, estamos aqui, nós já somos tudo doido. Nós somos tudo louco, né, Kari? Todo mundo louco e todo mundo reunido. Ovelha negra, né? Ovelhas negras, né? Reunião de ovelha negra é isso, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Vocês só me dão um toque se vocês estiverem visualizando a tela, tá? Por favor. Conseguindo ver minha tela? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim, sim. Eu não poderia deixar, né, de começar esse momento com todo mundo aqui e mostrar um pouquinho dos momentos que nós vivemos e tudo isso que a gente continua reverberando os nossos dias pós os nossos encontros. Tem muito a ver com isso, as nossas energias que se conheceram presencialmente, que se conectaram. Então, eu não poderia deixar de registrar. Eu não tenho fotos de todo mundo, mas eu consegui pegar de algumas pessoas, algumas fotos. Mas para que a gente leve esse momento, sexta-feira, tecnologia, que nós vamos falar de tecnologia, mas sem esquecer disso daqui. O principal de tudo, né, nós vamos compartilhar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente sabe, mas o principal é isso, são essas conexões que a gente leva para as nossas vidas, para as nossas empresas, para as nossas famílias, né? Eu brinco que eu tô tão apaixonada por todo mundo que meu marido está começando a ficar com ciúmes de todo mundo, de tanto que eu falo de vocês, né? Sempre eu falo do Carlos, lá do Rio, eu falo da Isa, eu falo do Mário, eu falo do Rafa Jesus, eu falo de todo mundo. Aí meu marido fala assim, meu Deus, acho que ela tá, né, encantada com as pessoas.
E é isso, né, gente? O Pedro e a Mirelle proporcionaram isso para a gente, né? Esses encontros de almas ali, de reencontros, e a gente precisa valorizar. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Poxa, ela falou que ela ia falar de tecnologia. Como assim? Né? O que essa doida veio fazer mostrando essas imagens da galera? Mas só para matar um pouquinho da nossa saudade aí. Então, eu e o Emerson nos unimos aí. Olha, Emerson, você gostou dessa fotinho que eu peguei sua? Não sei onde você conseguiu, nem como, mas ficou incrível. Amei. Eu peguei. Quem está do seu lado aqui, é que eu tive que tirar para poder colocar aqui, é o nosso mestre Pedro, aquela foto do Pedro. Ótimo. Coloquei a gente ali. Então, nós juntos queremos apresentar para vocês O Senhor dos Anéis. Vocês devem falar, meu Deus, Fernanda tá louca mesmo, né? Sim. Louca, vocês já perceberam que eu sou, né? Mas o que o Senhor dos Anéis tem a ver com a noite de hoje? Então, é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre os misteriosos anéis, né? Que a gente precisa decifrar da tecnologia. A gente fez uma analogia aí com o filme, né? Com a trilogia do Senhor dos Anéis, que ela também traz muita coisa entre linhas, né? Muitas histórias que às vezes a gente precisa um pouquinho de tempo, um pouquinho de paciência para a gente conseguir entender e se conectar, né? Tem muita gente que fala super bem, né, dos filmes, e tem gente que não se conecta com o filme. E a mesma coisa é a tecnologia. A tecnologia, ela nada mais é do que mistérios, do que símbolos, do que códigos que a gente precisa decifrar para se apaixonar, né, Emerson? E a gente acaba se apaixonando por ela quando a gente faz isso. E a nossa missão hoje aqui, minha e do Emerson, o Emerson estava bem preocupado, né, que a gente não tinha se preparado muito tempo, né, para poder falar com vocês. E eu acho que o principal aqui é a gente falar que nós, da tecnologia, principalmente nós, ovelhas negras da tecnologia, né, Emerson, que não é todo mundo que é assim da tecnologia, nós entendemos que ela é só o meio, ela é só uma partezinha do processo, né, para ajudar a conectar, a servir, a unir, a evidenciar e a honrar o lado humano. É tão louco que a gente, às vezes, precisa da tecnologia para fazer tudo isso dos humanos. A gente tem que mostrar para o humano o que ele veio fazer, né? Então, a tecnologia chega a ser divertido isso. Que às vezes a gente fala assim, né? Poxa, a gente precisa humanizar, né, o nosso atendimento. Então, é mostrar para o humano que ele tem que ser humano, né? E a gente leva muito... É muito mais fácil a gente levar a humanização para a tecnologia do que a gente tirar a robotização do ser humano. O modo automático, o piloto automático, esse é muito mais difícil da gente tirar, tá? E aí, qual que é a nossa ideia, né? A nossa ideia aqui é esclarecer o que são algumas ferramentas, o que elas significam, e a partir daí saber quais delas eu preciso para o meu negócio. Eu sei que deve ter alguém entrando aqui, deixa eu só liberar aqui. Então, a partir de agora, seja bem-vinda, Dani. Então, a nossa ideia é trazer um pouquinho de significado para ferramentas que às vezes a gente ouve tanto falar, né? A gente ouve tantas pessoas falando nas mensagens, nas ferramentas, a gente ouve muito e a gente acha que eu preciso disso. E às vezes a gente nem sabe do que a gente precisa. Sem câmera. Todo mundo está me acompanhando? Sim. Vamos lá. Eu trouxe, né, para vocês que nós vamos falar sobre algumas ferramentas. Não dá para a gente falar de todas, tá, pessoal? Mas nós vamos falar de algumas que a gente ouviu aí nos últimos dias, sendo bem faladas no curso lá com o Rodrigo,
ali no grupo, né, a gente falou de algumas coisas, algumas pessoas coloquem, CRM é vida, né, precisa conhecer o CAC, precisa entender o LTV e tal. Eu acho que a primeira forma da gente aprender um pouquinho sobre essas ferramentas é a gente entrar na parte de funil de vendas, tá? E funil de vendas, a gente coloca, existe esse nome, né, porque ele tem essa forma de funil, e tem pessoas que falam assim, mas eu não vendo nada, né? Eu presto serviços, ou eu faço um atendimento, uma consultoria, mas no fundo tudo é vendas, né, gente? Todo o objetivo final é atrair pessoas, a gente conseguir fazer essa conversão em vendas, né? Para trazer o resultado ali financeiro e também de conexões de empresa e cliente, né? Então, esse funil, né? Por que a gente pensou em trazer, primeira coisa, trazer o funil para mostrar para vocês? Porque é nesse funil que a gente consegue enxergar quais são as ferramentas que a gente precisa nas empresas. E aí, eu trouxe para vocês, né, que o funil, a base dele é sempre maior, né? Então, imagina um funil qualquer, né? Um funil, né, um negocinho de fazer café ali, ele é grande na boca, né, dele, em cima, então você consegue atrair muito mais gente, então a parte de cima de atração de pessoas é a parte do tráfego, né, é a parte que atrai as pessoas, bastante pessoas, muitas vezes dela tá misturada ali, gente que tem a ver com o seu negócio e que não tem a ver. Claro, se você tem uma estratégia bem definida de tráfego, assim como nós temos parceiros ali no nosso grupo que trabalham com isso, eles conseguem atrair bastante gente nessa base grande que tem a ver com o nosso produto, né? Mas ali, às vezes, vem uns perdidos ali misturados, né? E aí, a segunda parte, que daí a gente vai afunilando ali, é a parte que a gente considera como os visitantes mesmo, é aquele pessoal que vai olhar um pouquinho mais para a nossa empresa, né? Que a gente consegue já fazer essa conversão dele de um lead qualquer para um visitante mais a ver com o nosso negócio. Eu devia ter colocado você de co-host, eu esqueci, Emerson. Aí alguém pediu para, mas eu não sei quem foi. Não está aparecendo aqui. Se alguém colocar lá no grupo que não está conseguindo entrar, vocês me avisam, tá? Então, aí o próximo item, né, do funil, então, descendo um pouquinho mais. Então, imagina que aqui a gente chega com uma quantidade ali de 500 pessoas ali na parte de cima, né? E eu tenho casos reais ali para contar para vocês, que eu comecei, né, a minha empresa de tecnologia numa agência de viagens. Então, a gente fazia essa parte, a gente atraía, cada postagem de viagens, a gente atraía 1.000 pessoas numa postagem. Então, Serra Gaúcha, Nordeste, então vinham 1.000 pessoas aqui. Dessas 1.000 pessoas, umas 800 mais ou menos faziam o comando de chamar para alguma coisa. Me interessei, né? Quero saber um pouquinho mais. E aí o próximo passo é eles virarem um lead, né? Então vocês devem ter ouvido já esse termo em algum lugar aí. Então, lead, ele é um possível cliente. Tem muita gente que trata lead como cliente já, né? Mas lead, a tradução de lead, ele é um possível cliente, ele é uma oportunidade de se tornar um cliente, de se tornar uma venda, tá? A próxima, né? Então, vai afunilando. Então, imagina que eram 1.000 pessoas, depois virou 800 pessoas, depois virou 500 pessoas, dessas 500 viraram 100 pessoas, que é a parte de oportunidades mesmo, né? Que é onde a gente vai conseguir fazer essa apresentação de produtos. E daí a gente vai, daqui a pouco, nós vamos passar em cada etapa quais são as ferramentas que tem em cada uma, até ele chegar lá embaixo de se tornar um cliente mesmo do negócio. Emerson, você quer completar com alguma coisa da parte do funil? Só uma rápida observação, né? É que cada empresa, cada negócio
pode e deve ter um funil específico, né? Porque, por exemplo, no meu caso, especificamente, nossa, o funil tem 200 mil etapas. Já tem empresas que 4, 5 etapas, pronto, já concluiu o funil. Então, cada caso é um caso, né? Eu acredito que, como foi falado, inclusive, no treinamento, no último fim de semana, que as empresas que fornecem produtos ou serviços com ticket, digamos assim, não muito alto, né? Um ticket, um valor X, o funil é aquele funil mais rápido, e já com um ticket um pouco mais alto, né? Mais elevado ali, de alguns milhares de reais, o ticket acaba se tornando, ou melhor, perdão, o funil acaba se tornando um pouco mais longo, com mais etapas. Essa observação aí. E o legal também do funil é o fato de que, talvez a Fernanda vai falar um pouco mais à frente, mas já dando um spoiler aí, é que se você está com um funil muito bem definido, né, o time muito bem preparado, e você tem as ferramentas corretas, você consegue identificar onde está o seu gargalo e os problemas. Se está na captação de... enfim, na captação de leads, né, na parte de atração, conversão, se está no momento de manter também o cliente, entre outras coisas, tá? Perfeito. Enfim. Pensar que cada etapa dessa, pessoal, não é, eu vou atrair, é algo simples, né? Não, tem muita coisa em cada etapa dessa, tá? Aqui, eu trouxe um pouquinho mais detalhado, é o mesmo funil, e eu trouxe, né, alguns detalhes de cada etapa. Então, por exemplo, na parte de atrair, né? Então, assim, esses visitantes, eu posso atraí-los através das redes sociais, através do site, campanhas, né, e-mail marketing. Então, tem várias formas deles virarem visitante, né? E aí, como é que eles se convertem em leads, né? E aí, a gente já até trouxe algumas ferramentas para falar para vocês. Então, por exemplo, eu consigo ter ferramentas de automação, por exemplo, de conversa, né, de automação, que o chatbot, ele é um robô que faz uma conversa simulando o ser humano, né? Ele foi criado para isso, né? Bot de robô, chat de conversa. Então, ele é um robô de conversação. Mas ele não foi criado para ser um robô com cara de robô. Não, ele foi criado para simular o que o ser humano faria naquela etapa. Então, na verdade, a gente consegue colocar chatbot em todas as etapas, tá? Tem empresas que colocam chatbot, por exemplo, só na hora que o lead virar cliente, para receber uma notificação, para fazer um boas-vindas, né? Então, na verdade, essas ferramentas que nós vamos falar para vocês, elas podem ser utilizadas dependendo do que igual o Emerson falou, dependendo do jeito que é o funil daquela empresa, faz sentido eu colocar um chatbot no início e um chatbot no final, por exemplo, né? Então, são ferramentas que ela não é só para uma etapa específica do funil. Não, eu só consigo usar o CRM para a etapa de oportunidades? Não, você pode usar o CRM desde o início, se você quiser. Então, são ferramentas que elas servem para várias coisas, tá? Então, elas são bem amplas e servem para várias coisas. Então, aqui eu coloquei o exemplo, né, de chatbot, na parte de conversão de leads. Então, imagina igual eu falei para vocês, chegou lá 1.000 pessoas, né, 1.000 visitantes numa página, tá? Como é que eu converto eles em leads? Como é que eu escolho desses 1.000? Na verdade, qual desses 1.000 vai me escolher para passar por esse funil? Porque não é a gente que escolhe, né? É o cliente que nos escolhe. E aí, a gente pode colocar uma automação de chatbot para começar a fazer essa qualificação, para fazer essa viradinha de chave dele mudar de ser só um visitante para virar um lead, que vira um potencial cliente. Aqui do lado, né? Então, para ele mudar dessa etapa de lead para começar a virar oportunidade, né? O que eu preciso?
É igual namoro, né? A gente começa na paquera, depois a gente, né, chama para sair, aí depois rola um namoro, né? Então, como que a gente faz isso? A gente vai nutrindo, a gente vai se relacionando até realmente virar essa oportunidade. Então, o CRM, ele geralmente ele entra, né? Tem empresas que colocam ele desde o início, mas aqui é uma etapa bem importante, que é quando eu vou começar a me relacionar com o cliente, fazer o relacionamento com aquele potencial cliente. Relacionamento não é só, e aí, vamos comprar, né, Emerson? Vamos fechar? Já resolveu? Não, fazer relacionamento. Imagina se eu ficar, né, eu tô paquerando alguém, daí eu começo, e aí, vamos namorar? Vamos sair? Deve ficar pentelhando a pessoa. Aí não é relacionamento, né? Então, como é que eu nutro, como é que eu consigo nutrir esse relacionamento? Né? Eu vou produzindo conteúdos, vou dando informações, vou aquecendo aquele relacionamento. Tem muitas empresas que elas começam um relacionamento, elas atraem, né, o cliente, né, o potencial cliente para a página, gastou, né, trazendo tráfego, gastou com tráfego para trazer os clientes, e aí ela esquece ele, ela fala assim, agora ele que se vire, né? Ele que faça a jornada dele. E não é, né? Eu tenho que fazer toda uma jornada ali, e o CRM é uma ferramenta que ajuda muito. E o CRM, o que significa? Ele é um gerenciador de relacionamento com o cliente. É ali que eu consigo falar assim, segunda-feira eu tenho que falar com o Emerson. Quarta-feira eu tenho que mandar uma mensagem de boas-vindas para o Mário. E eu consigo fazer isso, lógico, né? O CRM tem várias partes, né, de um CRM, dá para fazer várias automações dentro do CRM. Ele mandar mensagem dentro do CRM, fazer o disparo pelo WhatsApp de alguma né, mensagem que eu preciso mandar para o cliente. Eu quero que envie um e-mail, eu quero que envie uma proposta. Eu consigo fazer isso tudo dentro dessa ferramenta. Tá? Emerson, quer falar alguma coisa sobre essas ferramentas aqui? Opa, com certeza, Fernanda. Modéstia à parte, eu entendo bastante CRM, porque trabalho com CRM há mais de 15 anos. E quando eu falo trabalho, não é tipo usar CRM como ferramenta, mas é criar, desenvolver um CRM, que é bem diferente. Enfim, além de todas essas coisas que a Fernanda comentou, né, tem outros detalhes também de CRM, que você consegue saber um pouco da vida do seu cliente. Por exemplo, em que momento ele mais compra, qual horário, qual data, qual época do ano, qual o perfil ideal do cliente. Por exemplo, os meus melhores clientes moram na Zona Sul ou na Zona Norte, ou os meus melhores clientes, eles têm a renda de X a Y, e os clientes da região tal, ou que tem um nível de educação X, não é tão comprometido com a minha marca, então preciso fazer um trabalho maior de esforço ali para envolver aquele perfil, ou então, isso daqui não é interessante mais para mim focar nesse tipo de cliente, vou focar nesse outro. Então o CRM, ele traz para você números, né, para você poder trabalhar, saber como está a situação da sua empresa e você conseguir trabalhar melhor, identificar o perfil, o comportamento do seu cliente. Eu acho que essa é uma das coisas mais mágicas, incríveis de um CRM, no meu ponto de vista. Inclusive tem CRMs que conseguem fazer análise de sentimentos, saber, por exemplo, um exemplo hipotético, tá? Teve a eleição, então o meu CRM identificou que durante a eleição o pessoal pediu muita pizza. Então, na próxima eleição, vou fazer uma campanha para vender 10 vezes mais pizza. Só um exemplo, tá? Então, Dia dos Pais. O cachorro quente com, sei lá, com o dobro de cheddar vendeu mais no Dia dos Pais. Então, sempre quando for no Dia dos Pais, vou fazer aquela campanha maior, etc. Então, com CRM, você não vai tentar imaginar, você vai ter números para trabalhar. Então, inclusive,
Ai, fugiu o nome dele. Enfim, o rapaz que nos deu a nossa mentoria, a nossa aula no fim de semana, né? O Rodrigo. O Rodrigo, isso. Muito obrigado, Fernanda. Ai. O Rodrigo, ele falou muito sobre isso, né? Sobre, pessoal, não adianta só trabalhar o marketing, pensa nos números também. Então, o CRM, ele te gera os números para você tomar decisão, tá? Então, uma das coisas mais fantásticas aí, incrível de CRM, é justamente isso, no meu ponto de vista, porque ele te fornece números para você conseguir trabalhar dentro da empresa, gerar melhores campanhas e por aí vai, tá? Alguém de vocês usa CRM? Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Alguém usa, ou já usou, ou já ouviu falar? Não é Conselho Regional de Medicina, tá, gente? Boa, isso. Fala, A gente aqui na Tru, a gente tem, na realidade, 2 CRMs até. Esse é um dos problemas que a gente tem. Porque a gente tem um CRM interno dentro do nosso painel de vendas. Né, que a nossa empresa ela foi construída com um painel próprio, né? Então, a gente recebe os leads diretamente ali. Só que no momento que a gente começou a usar o Meta e trabalhar um pouco mais com o Meta, a gente não conseguiu, a gente não fez a integração ainda. O Meta é outro CRM. Ou Isso. não? Aí o CRM do Meta estão colocando no RD Station. No RD Station. Tá. Mas isso aí está gerando um certo problema, entendeu? Porque assim, Sim. cara, tu já trabalhar com CRM, tu precisa ser uma pessoa organizada. Tu trabalhar com 2 CRM mais o chatbot, cara, tu imagina como é que tá a nossa vida aqui, entendeu? Nós estamos Difícil. com 3 cestas aqui espalhadas. eles precisam se conversar, né, Emerson? Fazendo uma analogia, é mais ou menos o seguinte: eu vou pregar um prego na parede e aí estou usando 2 martelos, então vai me atrapalhar. Usando só um martelo, não, tá perfeito. Agora usando 2, aí já começa a atrapalhar, né? Então é isso que a gente está vivendo mais ou menos hoje, sabe? Então é complicado. A não ser que haja uma integração, né? E aí você passe a usar um único CRM. Essa seria mais inteligente. Esse seria o meu sonho, entendeu? Sim. Mas não sei se é possível, de repente alguém... Sim, claro que é. Nada na tecnologia é impossível. O problema é quanto é que custa, né? Esse é meu medo. Esse é o problema. Esse é outro detalhe, Mário. Até uma coisa interessante. Acho que todo mundo deve conhecer, né? Um pouco a história aí da NASA. Que na época lá da Guerra Fria, né? Os Estados Unidos louco para chegar na Lua. E o pessoal, será que vamos conseguir chegar na Lua, etc. Não temos essa tecnologia e por aí vai. Aí o presidente da época, ele falou, não é se vamos chegar na Lua, é quando. Essa é a grande questão. Nós vamos chegar, sim. Então, na tecnologia tudo é possível, tá? É isso. Mas só de você, Mário, já, né? Como que chama a sua esposa, que eu esqueci de perguntar? Cris. Cristiane. Só de vocês já estarem, mesmo que esteja passando por isso, já é um passo bem importante. O Emerson deve ter vários clientes que nunca nem ouviram falar de CRM. Das empresas, a gente acha que tecnologia e essas ferramentas são para empresas maiores, precisa ter volume. Gente, eu tenho um CRM para as coisas particulares minha. Que eu tenho que levar Yasmin no balé. Eu uso o CRM para coisas familiares. Preciso pagar uma conta, preciso fazer. Então, na verdade, a gente tem, a gente cria uma barreira ali, achando que aquela tecnologia só serve para empresas grandes. E tem empresas grandes, eu estou fazendo uma consultoria numa financeira que tem mais de 400 funcionários, eles não usam CRM. Então, vocês imaginam a bagunça para poder controlar leads. Eu acabei de fazer um cliente oculto, né? O espião digital. De tempo e dinheiro. Tempo, dinheiro, e assim, fica tendo aquele retrabalho. Eles fazem campanha para atrair pessoas para a financeira, as pessoas vêm, aí eles não sabem nem quem veio, nem o que essa pessoa queria. Então, qual é o produto mais procurado naquela financeira? Eles não sabem dizer.
eles só sabem dizer qual é o produto mais vendido. O produto mais vendido é o crédito pessoal XY. Mas qual é o mais procurado, né? Que de repente precisa fazer uma ação, uma campanha, alguma coisa, um treinamento com a equipe. Eles não têm informações, então eles trabalham no escuro, né? Então é o que o Emerson falou: trazer dados importantes sobre o perfil do cliente, mas também trazer dados do negócio, para tomar decisão do negócio. Mário, fala aí, Mário. E a gente tem mais o quarto ainda, que é o Trello, né? Que a gente usa. Maravilhoso o Trello. Kanban aí, mas é mais ou menos isso, né? Então, assim. Mas o Trello é para vendas também? Não, o Trello é outra coisa. Usa o processo Kanban, entendeu? Para ideias, processos internos. Perfeito. Não, mas aí é fantástico. Mas é melhor você estar nesse momento, né? O que eu quero dizer assim, ó. Eu vi que a Isa falou que nunca usou CRM, mas vai usar, tá, Isa? Porque o Gustavo já vai preparar você para isso, para a gente usar o CRM aí no seu projeto. Então, assim, quando a gente começa a usar... Mário, você consegue imaginar a sua empresa sem o CRM hoje? Impossível. Tá um caos, mas não dá para viver sem. Tanto é que a gente tem muitos, mas assim, hoje, se eu não tivesse eles, eu não sei como fazer, porque agora me lembrei, eu tenho outro ainda. Vamos encerrar aqui, porque acabou que eu vou descobrir mais. Eu tô achando que você tem, sei lá, uma paixão pelo CRM, então. Acho que o Carlos quer falar alguma coisa. Fala, Carlos. Deixa eu tirar aqui. Não, dá. Olha só, eu não uso nenhum. Então, o que o Mário tem 5 ou 6, eu não tenho nenhum. Vou fazer uma média, então. E eu queria saber mais ou menos o custo disso, porque eu nunca entrei nessa parte. Eu sei que é uma parte muito confusa, mas pelo menos para a gente ter uma ideia do que a gente faz. Entendeu? Eu nunca procurei. Então, 2 coisas aqui, peraí. Deixa eu tirar um aqui. Não, agora não estou te ouvindo. É porque o Ale chegou. não tem coisa. Eu estou vendo de um lado e do outro. Então, eu não tenho ideia. Por isso que eu nunca procurei. Eu tenho uma peixaria que vende bastante, mas se você me perguntar qual é o maior produto, eu sei pelas minhas listagens, mas eu não sei. E hoje em dia a gente atende muita gente por telefone. Então, a gente tem endereço e tudo mais, WhatsApp, mais e-mail a gente não tem, mas a gente tem uma coisa de consumo. Mas se você me perguntar quais pessoas procuram mais, eu acho que é camarão. Eu acho que é isso. Então, a gente, às vezes... E tem coisas que a gente tem que impulsionar. A gente vai impulsionar o quê? Não saber, né? Não dá para ficar no achismo, né? É bem isso, Carlos. Você trouxe, olha, é o contrário do Mário, né? O Mário está super dentro desse mundo do CRM. Ele sabe o quanto ajuda o negócio, né? Claro que ele está com uma situação que ele tem várias ferramentas, provavelmente ele ainda não encontrou o CRM perfeito ou mais perfeito para o negócio dele, tá? E a sua pergunta, Carlos, de qual é o valor de um CRM, tem CRM de graça, pra você ter uma ideia. O que precisa saber é o que eu quero do CRM, né? Então, por exemplo, o Mário hoje tem lá, igual ele falou, 4 CRM, 5 CRM, não me lembro. Então, assim, o que ele precisa de um CRM que, de repente, esses 4 não tem, e, de repente, tem um outro que pode atender, e ele tem um custo que pode ser maior, ou precisa fazer a integração, igual o Emerson comentou. Então, eu já usei muito CRM free que atenderam, assim, o que eu precisava para os clientes que eu estava atendendo no momento. Meu Deus, já funcionava, assim, tudo que tinha de mais, né, poderoso ali naquele CRM, e os clientes adoravam aquilo. Às vezes o free, né, o de graça ali, você não consegue customizar alguma coisa, mas para o cliente começar, dá para começar com versões aí, e não é versões assim, meia boca, não, tem versões, não é, Emerson? Tem versões muito boas, sim, ou tem um custo muito baixo. Eles comentaram da RD Station. A RD Station tem o CRM, e aí, se não me engano, é R$60 por mês a versão da RD Station. Então, eu brinco que só não usa o CRM quem não conhece ou quem não quer mesmo evoluir
né, crescer o negócio ou organizar a casa, porque não é por custo que a pessoa não vai colocar um CRM. E pensando ali no caso do Carlos, que ele trabalha, ele falou que tem pedidos para o telefone, não sei, estou viajando aqui no negócio, né? De repente o Carlos poderia simplificar todo o processo dele com um chatbot, por exemplo. Ele pode fazer os pedidos. Mário, não funciona, porque uma coisa é você comprar uma caneta. Uma coisa é você comprar um peixe. Você quer uma caneta, essa caneta, tá legal. Agora eu quero um peixe. 1 quilo, eu só tenho de 800 gramas. Ou tenho 1,2 kg. Eu quero qual peixe você quer, como você quer. Então tem que ser um atendimento personalizado. Se botar por... Eu tive um site que só dava dor de cabeça. Porque vendia, aí não vendia para não ter automação total, que eu fiz com o Sebrae. Aí não pode ter automação. Não pode ter contato com a pessoa. Tem que ter contato. E eu bati. A gente insistiu. Tipo assim, vendia 2 vendas por dia, 2 davam dor de cabeça. Porque vendia uma mercadoria que às vezes tinha de um tamanho, ou o tamanho era menor, ou o tamanho era maior, entendeu? É diferente, não é vender peixe, é o que eu falo, tem suas coisas. É mais fácil a pessoa ligar e tirar todas as dúvidas e o cliente sair satisfeito, do que comprar 1 quilo, recebe 900 gramas. Ou então você tem que mandar 1,2 kg e aí você já perde 20%. Entendeu? E o cliente nem reconhece que você está mandando a mais. Então, nessa parte, a gente pode fazer um contato inicial, mas tem que ter o atendimento. Isso aí, no meu nível. Se for alguma coisa maior, aí é diferente. Mas no nível de atendimento que a gente trabalha com pessoa, você, tipo assim, a gente dá todo um envolvimento. Você quer peixe para quê? Para assar? Ó, eu tenho isso. Você quer para cozinhar? Isso. Você quer que camarão? Assim. O robô não consegue fazer. Se faz meia boca. E aí o cliente não quer isso. Ele quer um atendimento, realmente. Entendeu? Por isso que às vezes eu saio fora. O que é CRM? Deve ser alguma coisa de atendimento, tiro fora. Agora que eu estou entendendo o que ele faz, que ele pode acrescentar, trazer e, tipo assim, fazer um levantamento do que a gente acontece, o que não faz, o que não está vendendo, o que está vendendo, o que as pessoas perguntam mais. Entendeu? É diferente. Só uma breve observação aí, Carlos. Primeiro, né? Minha praia não é chatbot, tá? Então a Fernanda pode falar melhor que eu, tá? Mas assim, rapidamente, o que eu faço? Eu desenvolvo sistemas, como eu já falei para todo mundo, né? Apesar de que faz 30 anos que eu falo isso e mesmo assim as pessoas ainda não entendem, parece mentira. Você tem que falar que você é garoto de programa, É muito mais sério. Às vezes eu tenho que passar uns 10, 15 minutos explicando o que eu faço, às vezes meia hora para a pessoa conseguir entender o que eu faço. 30 anos atrás, quando eu comecei, eu pensei, bom, quando for daqui, eu falava para as pessoas, eu desenvolvo sistemas, programas, etc., software, tal, e ninguém entendia, as pessoas falavam, caramba, mas como assim? O computador não já vem com programa? Não já nasce com isso? As pessoas não entendiam 30 anos atrás. Aí eu pensava, bom, daqui a 5, 10 anos, eu vou dizer, eu desenvolvo sistemas, as pessoas vão entender. 30 anos se passaram e as pessoas continuam sem entender. Não sei porquê, mas... É sua missão explicar. E o mais incrível é que todos os dias todo mundo usa sistemas e não sabe. Por exemplo, todo mundo que usou o celular hoje para tirar uma foto, você usou um sistema, um software. Se você usou o seu Instagram, agora, nesse momento, estamos usando o Meet do Google. É um sistema, é um programa, tá? Se você usar o aplicativo do banco hoje, de cartão de crédito, verificar o saldo, seja lá o que for, então tudo isso daí são sistemas, são softwares, são aplicativos. Mesmo assim, as pessoas usando o dia inteiro, as pessoas ainda não conseguem entender quando eu tento explicar o que eu faço. Mas, enfim, voltando aí à questão do Carlos, tá, Fernanda? Bem rapidinho, eu não vou te atrapalhar muito, tá? Prometo. Não, você não está me atrapalhando em nada, você está me ajudando. Estamos fazendo juntos. Perfeito. Então, Carlos, alguns anos atrás, quando começou a internet, eu fui levar um projeto para uma empresa que ela vendia roupas. Aí o
o dono da empresa, né? Ele tinha umas 30 lojas, aproximadamente. Ele falou, olha, Emerson, não é interessante porque roupa é diferente. A pessoa tem que pegar a roupa, tem que sentir, tem que provar, ver se cabe no corpo, etc, etc. É diferente de vender um livro. Porque livro, a pessoa sabe qual é o livro, tal, vai lá e compra. Resultado. Hoje, todo mundo compra roupa pela internet. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Cueca, meia, calcinha, sapato, tênis, blusa, camisa, tudo. Eu tudo, compro tudo. peixe pela internet também. Então. E aí, o que acontece? Eu uso uma metodologia, né? São várias metodologias usadas pelas maiores empresas, pelas maiores startups do mundo, lá do Vale do Silício, né? Uma cultura que vem de lá. Né? Tudo que envolve tecnologia sempre vem de lá, da Califórnia, né? Vale do Silício. Para vocês terem ideia, ó, eu me afundo nos livros. Estudo o tempo todo, sem parar, tá? Justamente para ir melhorando, me aperfeiçoando. E um dos livros que eu gosto muito é esse daqui, ó, Inspirado, o nome do livro, tá? Como criar produto. Ó, Inspirado. E aí, o subtítulo fala como criar produtos de tecnologia que os clientes amam, amar, tá? Então não é como criar um aplicativo que o cliente vai gostar, não é como que o cliente ama. Eu vou dar um exemplozinho bem simples, eu não sei se alguém aqui já comprou na Shopee, mas já comprou, né? A minha filha, ela tava... Todo mundo sabe o que é Shopee ou não? Sabe, né? Sim. Esse fim de semana eu estava conversando com a minha filha e ela falou, pai, eu tô viciado na Shopee. Aí eu, como assim viciado na Shopee? Não, é porque na Shopee tem as moedinhas e toda vez eu entro lá só para ganhar as moedinhas, faço comentário, curto, etc. No fim das contas, as moedas que eu ganho é alguns centavos que nem vale a pena meu tempo, mas mesmo assim tô viciada nisso daí. Então, quando a gente começa o início do processo de um desenvolvimento de sistema, de software, de aplicativo, como queira chamar, a gente traz o cliente, traz as pessoas envolvidas para a mesa para discutir a melhor forma de criar alguma coisa que todos os envolvidos, que são chamados de stakeholders, todos os envolvidos amem aquele processo, se apaixonem por aquilo, tá? Então, Carlos, de repente, o Sebrae só queria te entregar um projeto, tá? Esse é o detalhe. Então, ó, por exemplo, aqui eu tenho um outro, Hooked, também é um livro incrível. Esse livro aqui... Sim? Gente, eu só vou precisar sair daqui a pouco, né? Tô no carro fazendo uma maquiagem. Mas me veio uma ideia assim, Emerson, e se a gente fizesse uma gamificação da peixaria? Por exemplo, se a gente fizesse assim, ó, eu vejo que... Vai sair produto daqui, gente! Vamos lá, a pessoa nasceu para isso, mano. Eu nasci para ter ideias. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Mas olha só, todo mundo percebeu, né? Adoro dar pitaco no projeto dos outros e o meu fica para trás. Vamos aqui embora. Mas olha, vamos lá. Qual que é a dor do mercado do Carlos? A dor do mercado do Carlos é muita variedade de peixes, imensidão de variedades, imensidão de gostos. Um gosta de um peixe mais salgado, outro gosta de um peixe mais com água doce, que é mais leve, o outro gosta blá, 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 blá. Então, assim, ó, nós já temos Gente, alguém, pelo amor de Deus, faz o papel da cozinha da Ana Maria Braga, que vai anotando, porque eu tô dirigindo. Mas assim, ó, stakeholders, vamos pensar nos stakeholders. Tá gravando. Maravilhoso, e eu vou aparecer nessa gravação fazendo essa voz maluca. Mas olha lá, ó, nós temos o gosto do meu cliente final, nós temos a variedade, a quantidade de peixes que tem no universo, e nós temos a lojinha do Carlos. Mas nós temos também a lojinha do Pedrinho, do Josézinho e todo mundo. Então, assim, nós temos o lojista que vende o peixe, nós temos o cliente final e no meio nós temos o ecossistema de peixes. E se a gente criasse um jogo? Você sabia que para comer um peixe de gosto leve, você tem que ir lá na lojinha da Ana? Por quê? Porque a Ana só
Lembra das moedinhas da Shopee que a sua filha tá viciada? Então, a pessoa, para ela conseguir comprar aquele peixe, ela tem toda uma jornada do usuário, depois a gente tem que melhorar isso, mas ela tem toda uma jornada, ela vai na loja, ela fala o gosto dela, a gente monta um Google Forms lá, mas numa gamificação, né, que ela vai preenchendo, que ela vai passando de fase, e ela vai se apaixonando pelo linguado. E ela não sabia que era linguado, mas sei lá, eu não sei. Gente, eu não como peixe, então eu não sei falar muitos nomes. Mas ela se apaixona pelo robalo, sei lá das quantas. Cara, isso seria o quê? Seria o SBT do Carlos, não seria a peixaria, seria o SBT do Carlos, que é o quê? Ele está ensinando o mercado como conhecer tipos de peixe, como aí, por exemplo, tem mais um lado que a gente poderia unir os restaurantes. Chama a Bia lá. Bia, como que eu faço um peixe de gosto leve, nananã? E para piorar, ainda tem a parte de harmonização de vinhos. Cara, aí você chama um enólogo e faz uma e no final ainda essa pessoa ainda ia fazer um jantar romântico para pedir um namorado em casamento lá, a namorada em casamento. Cara, vira um jogo de bilhões. É a ideia do bilhão, nem é a ideia do milhão. Porque para onde você pode vender isso? Você pode ensinar as pessoas a comer peixe, a comprar peixe. Por exemplo, eu não gosto de peixe, tá? Mas eu morei em Florianópolis e morei em Fortaleza. E lá só tinha a porcaria da pesca da tainha. Por que eu odeio peixe? Porque todos os lugares fediam tainha frita. É insuportável esse cheiro. Todos os peixes são tainha? Não. Os gostos são muito diferentes. Mas eu associei peixe com tainha. E é muito. Então, assim, olha o poder de gamificar um gosto, né? Um paladar. Cara, e educar incrível. Também a pessoa, né? E aí você vai, e isso você não precisa vender só, você vende nas escolas, na aula de ciência das escolas. Cara, vira um mercado gigantesco. Lembrar que tecnologia, gente, ela é só um meio. É apenas uma ferramenta. É só uma ferramenta. Imagina assim, Carlos, hoje ali no filme que a Isa fez da sua peixaria, dava para ver os refrigeradores, é isso que chama ali, que fica expostos os peixes? Os congeladores, refrigeradores. Isso, né? Os refrigeradores. O que o refrigerador é? Ele é só um meio de expor, de manter, de guardar, né, o peixe. A tecnologia também, ela só é o meio, às vezes, de se comunicar com o cliente, de trazer informações do cliente, de conseguir entender por trás de uma objeção o que o cliente quer. Então, a tecnologia ela é igual o seu refrigerador, né? Então, eu sou da mesma visão que o Emerson. Não existe nenhum mercado que não dá certo tecnologia. Não quer dizer que seu mercado precisa de chatbot, tá? Nós não estamos falando, não, precisa colocar chatbot, precisa colocar CRM. Lembra que o primeiro slide é, nós estamos aqui para falar das tecnologias, e daí você vai se identificar. Eu acho que você já se identificou com o CRM. Você já olhou e falou, poxa, já me identifiquei com o CRM, isso aí vai me ajudar. É isso, né? E não é assim, vai resolver o meu problema colocar o chatbot. Não, às vezes resolve o seu e cria um problema para o cliente. Não, é mais uma ferramenta, entendeu? Eu entendo que cada coisa serve para alguma coisa, entendeu? Agora, o chatbot para a gente também vai servir em algum nível, mas não em algum momento, em alguma tem coisa. Tem uma pessoa tirando as dúvidas e resolvendo. Mas ele serve, gente, eu não vou dizer que ele não vai ter. Uma coisa que realmente eu preciso muito desse, eu queria muito ficar com vocês, mas eu não consigo. Mas olha, só de novo, para não perder o fio da meada, mas Carlos, a gente está numa mentoria de explodir o cabeção, certo? Você está focado aonde? Você está focado em fazer a tua peixaria vender para o seu cliente final, certo? Você pode ser um educador do universo do peixe. Entendeu? Então, assim, eu concordo. Eu não peguei o começo da conversa, mas algum mínimo conhecimento eu tenho sobre chatbox. Então, assim, resolve chatbox, sobre CRM,
resolve, ajuda no dia a dia da peixaria, claro que ajuda, CRM ajuda para tudo, é uma ferramenta que organiza a vida, mas vocês viram que eu andei em 5 minutos a cidade inteira, pra vocês entenderem o tamanho da minha cidade, eu saí da minha casa e tô no boteco. Lará, sexta-feira. Não, a cidade é grande que vocês não imaginam. Mas assim, ó, talvez, Carlos, você tenha uma habilidade gigantesca, porque você conhece há 30 anos, você acompanha os pescadores, e aí, vamos dizer assim, nesse videogamezinho que você vai criar, você pode contar a história de um pescador. Então, assim, eu acho que é louvável você estar aqui nesta reunião e nesse momento para resolver o problema da peixaria em si e suga todas as informações que você conseguir do Emerson e da Fer e do Mário e da Karina e de todo mundo que está aqui, que é incrível. Mas, assim, explode o cabeção. Cara, vai para o universo da educação na peixaria. Por exemplo, a minha mãe é bióloga. Quantas vezes eu fui na praia com a minha mãe e ela pegou um escaravelho morto na areia e falou, filha, depois que ele morre, ele não queima mais igual a água-viva. E você sabe por que a água-viva é diferente do escaravelho? E não sei o quê? E eu falava, lá vem o mini curso Seja Feliz com o professor Bugiganga. Que a minha mãe é essa pessoa. E por que eu sou eco-chata? Porque eu nasci com um agricultor e com uma professora de ciências. Entendeu? Então, assim, o teu conhecimento é muito rico para a gente usar você só dentro de uma peixaria. Entendeu? Né? Mas eu amo vocês. Eu quero essa conversa para o universo da construção civil, tá? Lembra? Temos que marcar todo mundo, então. Eu já tô querendo fazer um de café, você não tá entendendo? Gente, happy hour dos loucos, entendeu? É aqui, olha. Cara, por que vocês não me avisaram? Quando é assim, gente, eu sou um pouco desligada, me liga e fala, não marca nada. E eu marquei. Entendeu? Com a família, ainda é o meu pai e minha mãe, eu não posso dar Foi porque foi um pouco em cima da hora também, mas vamos tentar dar a próxima. Gente, é só o primeiro, gente, ó, o primeiro de muitos e muitos. Se vocês conseguirem, né, Karina, nós marcamos da cafeteria 2 horas da tarde no domingo. 2 horas, horário de São Paulo. 2 horas, horário de São Paulo. Ô, louco, tô no Paraná, não tô tão longe assim, rapaz. Não, mas é porque tô em aqui é 1 hora a menos que São Paulo. Você tá onde mesmo, Karina? Do céu, onde você tá? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ai, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo nessa vida, eu amo o agro. Gente, é que vocês não conhecem a exposição, aqui é quase rodeio de Barreto, essa minha cidade aqui que eu moro. Onde é que você mora? Londrina. Ah, conheço, mas Londrina é grande, para, você boba. Então, mas daí meu pai não ficou contente, meu avô comprou um sitinho caindo pro lado fora de Londrina, chama Ibiporã. Nossa, eu tô berrando no meio da cidade, mas tudo bem, tô um pouco... Vamos continuar, senão a galera vai ficar brava com nós aqui já, do tempo. Amo vocês, beijo, até domingo, 2 da tarde, beijo. Obrigada pela sua contribuição. Tchau. Obrigada. E aproveitando que a Lê trouxe o Emerson, tem uma metodologia que eu acho que vale a pena depois o pessoal procurar, só para ler sobre essa metodologia, que ela chama Human Centered Design. O que é essa metodologia? Geralmente a gente usa essa metodologia para criação de produtos aplicativos, eu uso para construir chatbot, mas só de você entender a metodologia, Carlos, né, e colegas que estão aqui, ela é baseada fazendo o quê? Colocando o ser humano no centro, ou seja, eu faço ouvindo que o cliente, que igual o Emerson falou, eu vou colocar todo mundo para conversar, eu preciso saber o pessoal que vai na peixaria, o que eles pensam, né? Os restaurantes que compram da peixaria, o que eles pensam, os pescadores, todo mundo, a gente coloca a galera toda junto para definir ali, colocando o ser humano no centro. Quem que vai ser o cliente que vai comprar ali do Carlos? Então, nada é da nossa cabeça. Ah, Carlos, você está falando assim, ó, nossa, eu preciso do CRM, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Né? Você está pensando no seu negócio, mas essa metodologia, ela tira a gente de decidir o que precisa
e a gente vai ouvir o que o cliente precisa. É perfeito. Assim, eu falo que é a metodologia ouvinte, né? Faz a gente virar ouvinte, né, Emerson? A gente aprende a ouvir sinais, comportamentos dos clientes. É sensacional. Só para concluir, Fernando, o raciocínio bem rapidinho. Vai. Então, ó, como eu estava falando, esse livro aqui, por exemplo, né, ele é um dos livros que eu mais leio, não só eu, como minha equipe toda, né? Eu ponho o pessoal para ler bastante também. Uma vez por semana, a gente define, essa semana o livro é tal, e aí a gente começa a ler, estudar, etc. Que legal, Emerson. É, muito bom. E aí, esse livro, ele fala como construir produtos e serviços formadores de hábitos. Uau. Hábitos. Então, Carlos, de repente, uma mera hipótese, tá? Sei lá, você vai criar um novo mercado dentro do seu mercado, onde os seus consumidores, até os pescadores, fornecedores, etc., vai querer estar dentro daquele seu novo mercado que você criou por meio de um aplicativo, uma tecnologia, não sei, alguma coisa assim. Como é o caso do iFood. Depois que você usa iFood uma vez, acabou, você fica viciado naquilo. Vai ser o marketplace do peixe. O marketing, isso, é uma ideia perfeita também. Então, só para concluir agora, então, assim, a forma correta de desenvolver sistemas, softwares, aplicativo é trazer, como a Fernanda falou, todo mundo para dentro do desenvolvimento, tá? Por meio de técnicas, metodologias que empresas como Spotify, iFood, Uber, todas essas empresas usam, e trazer todas essas tecnologias para dentro do seu projeto, para que ele consiga ter sucesso. E aí, só para... serve para todos, né, Emerson? Sim, Mário, isso, para todo mundo, exatamente. A Isa, para todos isso. Ontem eu tive uma reunião com uma pessoa lá na Holanda. E aí começou a falar de um projeto, etc. É uma brasileira, tá? Que mora lá na Holanda. E, enfim, aí eu falei para ela, só vou pegar o seu projeto se eu conseguir entregar. E se você sair feliz no final do projeto, tá? Então, uma coisa que eu prezo muito, que isso daqui serve para todo mundo que está aqui, tá? Não é somente empresa, tecnologia. Nós temos que focar em fazer com que o cliente fique feliz com o seu serviço, com o seu atendimento, com o seu projeto, com o seu produto, tá? Um outro livro, esse eu recomendo que todo mundo compre, tá? Esse daqui fala sobre o sucesso do seu cliente. Então, o foco não é o meu sucesso, é o seu sucesso. Porque se você tiver sucesso, eu também tenho. Entendeu? E aí, agora vou concluir de verdade, tá? Porque eu sei que quando eu começo, eu acabo falando muito. A Raquel, nem sei se a Raquel está aqui, deixa eu ver. Não, né? A Raquel, por exemplo, eu tive uma reunião com ela e falei, ela falou dos problemas que ela está tendo lá, não vou entrar em detalhes porque é uma coisa particular, né? Mas os problemas referentes ao sistema, aplicativo, etc., que ela não está feliz. E eu falei, olha, Raquel, se você entrar na minha empresa, inclusive eu apresentei para ela a minha gerente de Customer Success, né? E eu te falei, essa pessoa aqui vai te acompanhar desde o primeiro dia até a sua vida toda aqui dentro da empresa. E no momento que você não estiver feliz, você fala para ela, não estou feliz por causa disso e disso e disso, e eu vou dar um jeito, vou gastar toda a energia do mundo para fazer você feliz aqui dentro. Não só você, como seus clientes também, porque os clientes dela vão usar os aplicativos nas unidades, franquias, etc. Então, todo mundo tem que ficar feliz. Então, esse é o segredo. Olha que insight. Quem daqui que está aqui que tem Customer Success na sua empresa? Tem, Mário? Tem, Mário, alguém de Customer Success no seu negócio? Não. Tem, Karina? Não, eu tento fazer alguma coisa, mas sozinha, sem aplicativo, é impossível, humanamente impossível, né? Às vezes a gente tenta responder fazer alguma coisa, por exemplo, quando a gente manda
uma cesta de café da manhã, no outro dia a gente tenta ver como é que foi e tudo, mas é impossível fazer com todo mundo, né? A ISO também não tem. E assim, o Customer Success, ele é uma metodologia, tá? É um passo a passo. Então, por isso que eu recomendo, quem puder comprar, compre, vale a pena, tá? Porque é aquela coisa, se seu cliente está feliz com você, ele vai querer ser seu parceiro pro resto da vida. É que tem muitas empresas, né, Emerson, que elas se preocupam em atrair, né? Lembra que a gente olhou ali? A gente quer aquela base do funil gigante, então ela atrai. Às vezes o que a gente precisa não é atrair mais, é cuidar de quem já é cliente. Fidelizar quem já é cliente. Né? E essas ferramentas que a gente falou, o chatbot ajuda a fazer isso, o CRM ajuda a fazer isso, e tantas outras tecnologias que estão no mercado para ajudar. Hoje as tecnologias olham muito para isso, para o que a gente consegue oferecer pensando no cliente, pensando em mantê-lo como cliente, para aumentar a vida dele como cliente dentro da nossa empresa. Pode falar, Carlos. Acho que foi a Karina, não? Não. A Karina e o Carlos levantaram a mão aqui para mim. Não, então, e é muito mais barato você manter o cliente do que captar isso, perfeito, é isso aí. E a gente não olha para isso, né, Kari? Não olha. O Pedro fala isso o tempo todo. Então, por exemplo, o meu primeiro carro, eu comprei, não fiquei satisfeito, tive problemas lá com a empresa, etc. O segundo carro, onde eu comprei, foi o mesmo lugar onde eu comprei o terceiro, o quarto, o quinto. Mas por quê? Porque eles se preocuparam comigo. Esse é o detalhe. E é tão bom. Eles não queriam apenas vender. E era uma coisa genuína, sabe? Eu sinto isso no Pedro. A Mirelle se preocupa com a gente. Eles se preocupam com o que a gente está fazendo, eles se preocupam com, né, as coisas pequenas, né? Beleza, mas nós pagamos X mil reais, mas não é sobre o valor que a gente pagou, e sim o que eles se comprometeram a nos entregar. Então, independente do valor, é o que a gente sabe que eles se comprometeram. Quando a gente percebe que não estão entregando, então, por exemplo, o Carlos se comprometeu a entregar um peixe de qualidade, um camarão, né, na época certa, não na época que não pode ter a pesca e tal. Se eu ver que tem um camarão ali em época que, poxa, ele sempre falou aquilo, eu vou falar, pô, tem alguma coisa errada, o que aconteceu com o Carlos agora, né? Então, ele não vai estar mais entregando, né, não só a qualidade, mas não vai estar mais entregando a verdade dele, né? Porque a gente entrega a nossa verdade nos nossos produtos, né? Nos nossos produtos e serviços. Quer falar alguma coisa, Carlos? Não? Até complementando aí um pouquinho o que a Karina falou, que é muito mais barato manter o cliente, infinitamente mais barato, às vezes é custo zero, do que atrair um novo cliente. Não tem nem comparação. Inclusive, algumas siglas lá que foram usadas, né? Quando elas é CAC e LTV. Eu não sei se você, Fernanda, vai falar um pouquinho mais na frente. Pode falar. Pode falar? Pode. Tá. Então, o CAC é custo de aquisição do cliente, né? Então, por exemplo, eu sei que a grande maioria conhece essa sigla, né? Mas para quem não conhece, né? Falar para quem não conhece. Então, nada mais é do que você, usando o mercado mais tradicional, digamos assim, né? O mercado mais analógico, digamos assim. Você manda imprimir 1000 folders e aí paga R$100 para alguém ir lá distribuir aqueles folders. E aí o custo total disso daí foi R$1000, um exemplo. Tá? E aí gráfica, a entrega, isso, tudo, né? É um exemplo, um número hipotético, tá? A impressão, o design, o folder propriamente dito, a gráfica, né? As pessoas que vão fazer a distribuição do folder, etc. E aí você vai distribuir aquilo ali durante uma semana. E o custo daquilo ali foi R$1000. É um mero número ilustrativo, tá? E aí o custo foi de R$1000. Com isso,
você conseguiu atrair 100 clientes que compraram efetivamente, tá? Então, se o custo para montar toda essa estratégia de marketing custou, para atrair clientes, custou R$1.000 e você atraiu 100 clientes de verdade, não é lead, o cara que apenas entrou na sua loja, né? Cliente que O cara comprou, né? que comprou. Cliente é aquele que compra, né? Isso. Então, você conseguiu 100 clientes, então o custo de aquisição do cliente, ou seja, o CAC, nesse caso, foi de R$10, tá? Então, cada cliente que entrou na sua loja, que comprou, ele custou R$10. E aí, se o cliente, ele... E a conta você vai pegar o custo total, os R$1.000 que você gastou, e dividir pela quantidade de clientes que você conseguiu. Isso. Então, 1.000 dividido por 100 dá R$10 o custo de aquisição daquele cliente. Eu paguei R$10 para trazer a cada um deles. Isso aí, perfeito, Fernanda. E vamos supor, hipoteticamente, que você vendeu uma coxinha que custa R$10. Então, o custo de atrair aquele cliente foi 10 e você vendeu um produto de R$10. Ou seja, ficou 0 a 0 ali, não saiu no lucro. Porém, tem um outro cara chamado LTV, tá? Aí o LTV não é um canal de matemática. TV, né, Emerson? Não é um canal de TV, o LTV. Isso, exatamente. Não é um canal de TV. Isso aí. Então, o LTV, ele calcula, entre aspas, o custo de aquisição do cliente baseado no tempo e na compra. Então, por exemplo, uma vez que aquele cliente entrou na sua loja e comprou o produto a R$10, ficou no 0 a 0, não valeu a pena. Porém, no jogo de longo prazo, porque as grandes empresas pensam no longo prazo, tá? Não pensa só em adquirir o cliente e depois abandonar. O jogo das grandes, como a Copenhagen da vida, um Adidas, enfim, a Microsoft, Oracle, elas pensam num longuíssimo prazo, tá? Então, no longo prazo, aquele cliente, vamos supor hipoteticamente que ele volte lá 2, 3 vezes por semana para comprar outra coxinha, e no mês ele gasta uma média de R$100. Então, já começou a valer a pena. E em um ano, ele gasta ali R$1.200. Então, o cliente que você atraiu a R$10, na primeira compra, foi prejuízo. Mas no longo prazo, foi muito, muito, muito lucro mesmo. Para vocês terem uma ideia, as maiores startups do mundo, no começo, elas não dão lucro, porque todo o dinheiro que entra, elas reinvestem para atrair mais clientes, investe em tecnologia, etc. O Mário e a Fernanda, que manja muito aí de startups, sabe bem como isso daí funciona. Então, eles passam anos e anos e anos sem dar um centavo de lucro. Por quê? Entra muitos e muitos milhões, eles reinvestem, eles não distribuem aquilo ali com os investidores. Eles reinvestem porque eles querem ver o crescimento. Então, todas essas empresas, o jogo dela é jogo de gente grande. E qual o jogo de gente grande? É o jogo do longo prazo. E não somente trazer o cliente para dentro da loja, vender uma vez e tchau. Eles analisam assim, eu já passei por processo de startup, eles perguntam assim, quantos clientes, por exemplo, né, você tem? Vamos supor, eu tenho 10. Quanto tempo eles são seus clientes? Faz, sei lá, 1 ano, 2 anos. O que eles compraram de você nesse período? Então, eles perguntam para ver exatamente essa life, né? É a vida lifetime value, que é qual é o valor que esse cliente gastou com você nesse tempo, né? Então, eles analisam isso. Então, tem muitos negócios que falam assim, nossa, bomba de vender uma vez. E daí não vende mais nada. Então, vende uma vez. Os investidores, né, as aceleradoras olham para isso e falam, não tem potencial. Tem que ser um produto que o cliente vai comprar por um período, vai precisar daquele negócio por um período. Vou dar um exemplo bem prático. Alguém aqui já fez uma corrida de graça no Uber? Alguém já fez? No começo lá, ninguém nunca fez uma corrida de graça? Ou uma corrida do tipo R$20 de desconto? Sério? O Carlos fez. O Mário.
A minha cidade não tem Uber, gente. Eu moro em Santa Rosa, né? Ah, tá. No começo do Uber, eu não sei se vocês lembram, eles falavam, ó, instale o Uber e tenha R$50 de graça. A Isa fez também lá, ó, eu fiz. Foi legal, Isa. Então, os R$50 era o quê? Era o custo de aquisição do cliente. O Uber estava comprando o cliente a R$50. Então, você baixava o aplicativo, fazia uma corrida de graça, e aí, por exemplo, a corrida só foi R$20. Então, ainda sobrava 30 de saldo para você fazer mais uma ou duas corridas. No fim das contas, você pensava, caraca, isso daqui é fantástico. E aí, você começou a usar isso daqui há 5 anos atrás, porque o Uber te deu R$50 de graça, que foi o CAC, custo de aquisição do cliente. E continua até hoje, né? E continua 5 anos depois usando, dando lucro para o Uber. Então, justamente, é o jogo de gente grande, é o jogo do longo prazo, né? O LTV, que é o Long Time Value. E tá? A maioria das empresas, né? A gente é imediatista, né? A gente, sim. Né, tudo para ontem, tudo. A gente quer trazer novos montes de clientes e esquece desse tempo. Até usando as técnicas que o Pedro ensina, né? A gente cria aquele combo num custo um pouco mais baixo, justamente para atrair o cliente, para trazer o cliente para dentro. Uma vez que ele está dentro, nossa, aí você vai ofertando um monte de produto, né? O caso do Pedro, por exemplo, ele teve lá o Expedition, né? Que eu acho que foi, sei lá, R$600, eu não lembro quanto foi, 400, alguma coisa assim. E aí, no fim das contas, nós pagamos lá 400 ou R$600. No fim do Expedition, compramos uma mentoria de 20 mil. Uhum. Então, é aquela coisa, você atrai o cliente e aí depois que ele está dentro, aí o jogo aí fica mais fácil, né? Perfeito. Pessoal, acho que, né, deu para a gente conversar um pouco, né? Nós temos muitas outras siglas, termos que a gente pode contribuir, mas acho para também não ficar uma coisa cansativa, morosa, né? A gente vai cansar. Mas eu não queria terminar sem mostrar uma coisa para vocês, tá? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês não esquecerem disso daqui. Peraí. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Mas não está saindo som. Não. Eu acho que não sai o áudio realmente. Não tenho certeza. Peraí. Então, peraí. Vamos resolver já. Ao vivo. Que isso aqui é muito legal. Pra gente não esquecer. Peraí, tá, povo? À noite, uma criança. É isso aí. Sextou, né? Sextou. Por mim, posso ficar. É uma vida não medido pela eficiência, mas medido pela intensidade. Não contar a quantidade de lugares que eu conheço, mas a profundidade que eu me conectei com a terra onde eu piso. Ter amigos e encontrar pessoas que, mais do que interesses em comum, têm uma missão de vida de serem a sua melhor versão. Hoje, essa minha voz rouca é a prova de que mais um aniversário passou e eu fiz aquilo que eu mais amo fazer. Entregar o meu coração. Dando o meu máximo para ter certeza que está valendo a pena cada dia que eu passo nesse planeta. A gente não nasceu para ser a cópia de ninguém.
E cada dia que eu passo, entregando minha essência, é um dia que vale a pena ser lembrado. E aí? Nossa, fantástico, incrível, muito bom. A gente não esquecer, né? Ah, sim, com certeza. É isso que nós viemos fazer, né? Nós estamos aqui para compartilhar com vocês essa energia do bem. Falo mais uma vez que o Emerson estava preocupado, que não tinha conseguido se preparar. Vocês acham que ele precisava se preparar, gente? Dá uma olhada no show que esse Emerson dá. Eu falei para ele, o tanto que ele contribui. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. E não tem... O Emerson não tem cópia, ele pode fazer o clone dele, que não vai ajudar. Pode fazer o software que for, Emerson. O que você entrega, né? Isso não tem preço. Quem sabe faz ao vivo e não tem roteiro, ele vai naturalmente. Quem tem conhecimento, não. Quem tem ficar muita anotação, não. É isso, pessoal. Eu falei isso para ele. Eu falei, Emerson, é o nosso dia a dia, né? A gente fala sobre isso. Então, a gente não precisava mudar o que a gente faz, despender um monte de energia para criar alguma coisa para vocês. É isso, a nossa entrega é, né, para ajudar. E fiquem à vontade para chamar a gente, quem precisar. Né? Ah, fiquei com dúvida, mas agora eu quero... Beleza, eu entendi um pouquinho, quero dar um passo a mais. Chame a gente. Não é para vender produto, tá? Não, longe disso. Mas chame a gente para ajudar nesse processo, né? Fernanda, uma coisa que eu estava pensando, quero fazer uma, digamos assim, uma proposta, aí vocês veem se faz sentido. Se fizer sentido, a gente poderia embarcar nessa jornada juntos. Que seria o seguinte... Como eu falei agora há pouco, né? Eu amo ler livros, tá? E a melhor parte de ler livros é colocar tudo isso daqui em prática, tá? Eu passei mais de 10 anos da minha vida dando aula. As coisas que mais me encanta é ensinar. Sou apaixonado por ensinar. Sempre gostei, muito, muito mesmo. E tecnologia, sou apaixonado por tecnologia. Meu pai tem uma construtora... Não dá para perceber, né, que ele é apaixonado por tecnologia. Então, meu pai, ele era louco que eu desse continuidade à empresa dele, uma empresa gigante, e eu pensava, caramba, isso daí não é para mim. E ele me treinou desde criança, e eu pensava, eu amo meu pai, tá? Ele é tudo na minha vida, tudo, tudo, tudo. Sou apaixonado pelo meu pai, ele tem uma história incrível, fantástica. Mas eu olhava para aquilo e pensava, caraca, isso não é para mim. E aí eu, desde criança mesmo, não é exagero, tá? Quando eu comecei a trabalhar com TI, lá no começo dos anos 90, 92, 93, não existia internet, não existia celular, não existia nada. E eu descobri meu caminho sozinho, tá? Naquela época, inclusive, quando eu queria aprender alguma coisa, como não tinha internet, não tinha Google, não tinha faculdade, não tinha nada, eu tinha que comprar um livro que demorava, às vezes, até 90 dias para chegar em casa. Uau. Tá? Então, enfim, me encantei por aquilo, comecei a ensinar um monte de gente também. Então, as duas coisas que mais me encantam, me apaixona, é multiplicar o conhecimento que eu tenho e desenvolver tecnologia, tá? Então, eu tenho uma proposta, vocês pensem, vê se faz sentido. Não é venda de curso, já vou antecipando, tá? Então, agora o... Mas, qual que é a minha proposta? É o seguinte, eu poderia fazer um compilado de, por exemplo, do livro Spin Selling, que foi muito falado lá no treinamento do fim de semana, tá? Ensinar isso daqui para vocês, tá? E aí preparar um treinamento mais formal, porque a Fernanda, ela foi incrível. A Fernanda falou, Emerson, vamos, hoje é 11/11, vai dar tudo certo. E eu, Fernanda, pelo amor de Deus, tal, não me preparei. Ela, não, vai, Emerson, vai dar certo e tal. E aí eu fui, aí a Fernanda me animou, me empolgou. Eu só queria fazer isso próxima semana para preparar o material, e a Fernanda, não, cara, vai dar certo, confia. E aí com aquela empolgação toda, me deu energia, aquele gás, e eu digo, vou lá então. Enfim,
Então, voltando ao que interessa, eu poderia fazer um compilado de livros como Spin Selling, que fala sobre vendas, tá? Receita Previsível, do Aaron Ross. Continuar, já quero. Pronto, perfeito. Inclusive, no treinamento que eu fiz com ele, quando ele veio aqui no Brasil, eu peguei o livro autografado com ele, tá? Ele é um dos caras que mais entende de CRM de vendas do mundo. A Salesforce, que é o maior CRM do mundo, só é do tamanho que é por causa dele, tá? E aí, enfim, uma vez que a gente decifrasse tudo isso daqui, aí poderia falar um pouco sobre inovação também, como Lean Startup, um pouco sobre transformação. Gente, e não vai ser para todo mundo, né? Não, claro. Que não vai se conectar, sabe? Claro, lógico. Para quem fizer sentido. Mas conhecimento nunca é demais, mesmo que tu não consiga implementar. Sim. Eu adoro, né? Sabe? Vai, Sim, Emerson, sim. essa tua proposta aí, Emerson, meu Deus, cara. É top. A tua sorte tu não tá aqui no meu lado, senão eu te abraçar e te beijar, cara. Opa! Depois, quando eu for aí, você me paga um chopp. Um só não, muitos. Até cair. Emerson, tá Então, fechado. Então é isso. Por exemplo, Customer Success. Eu acho que isso daqui é incrível para todo mundo. Eu começaria com esse, hein? Perfeito, show de bola. E, enfim, tem um monte de coisa incrível, tá? Como tornar sua empresa incrível, valiosa, como repensar o seu negócio, a sua empresa na era digital, tá? E várias outras coisas. Eu tenho uma dúvida, uma curiosidade. Sim. Você dorme? Tiro meia hora de cochilo na hora do almoço. Meu Deus. Dormir, aquela menina lá que faz triatlon lá Isso. 3 horas por dia, sabe? Tem que começar a fazer como ela, que seria ideal. Só então, gratidão, assim, Emerson, pela sua proposta, meu Deus. Sobre criatividade, enfim, tem muita coisa legal. Então a gente poderia, digamos assim, fazer um encontro quinzenal, sabe, semanal, não sei. É o clube do Emerson, o clube do livro do Emerson. Alguma coisa nesse sentido. Não precisa ser algo muito longo, tipo 1 hora, 1h30, 30 minutos ali. Aí eu monto um slide, apresento para vocês, e aí vocês tiram dúvida e tipo, Emerson, mas no meu caso é diferente. Como que eu implemento isso daqui na minha empresa? A gente vai discutindo, vai descobrindo. Entendeu? Gostei. Faz sentido para vocês? É o nome lá, decifrando os livros. Você vai decifrar os livros para nós. Isso aí. Maravilhoso. Eu não sei se alguém participa. O Pedro faz o Book Experience, né? Book Experience. E faz. Só que é na parte pessoal. Sim. Você vai fazer na parte tecnológica. E aí você faz Book Experience tecnológico. O grupo vê que quer participar. Isso aí. Fechou. E a gente vai falar um pouco de tudo, sobre gestão, sobre números, sobre KPIs, dashboards, gráficos, inovação. Enfim, a gente vai falar um pouco. Vamos aprender inglês, inclusive. Essa sigla em inglês aí. Emerson. Sim. Oi, Karina. Já marca agora, já. Opa, demorou. Fechou. Oi, tá gravando, né, Karina? Tá gravando, ele não pode dar para trás agora, hein? Beleza. Aqui que eu já vou anotar. Já. Marcou já. Vamos fazer de meia hora, porque não vai ficar de meia hora. A gente já deixa assim, meia hora para você falar e apresentar, depois a gente fica discutindo. Emerson, e já está nascendo um produto aí, né? Você sabe que já está nascendo um produto. Nós vamos ser as suas cobaias para validar o seu MVP. E aí todo mundo pode acrescentar alguma coisa. Por exemplo, vamos supor, a Karina, eu tenho experiência disso, daquilo. Aí ela fala um pouquinho. A Fernanda, eu conheço isso. O Carlos, eu conheço aquilo. Cada um vai trazendo um pouquinho da sua experiência de vida, de empresa, de empreendedor, sabe? E aí todo mundo vai acrescentando na vida do outro. Ai, que lindo isso! Obrigada, Emerson. Eu que agradeço. E ele não queria vir hoje, gente. Pensa. Se não é verdade. Alguns minutos antes eu falei, Fernanda, e agora? O que é que eu faço? Ela não se preocupa, vai dar certo. E deu certo. A Fernanda é demais.
Obrigada, gente, pelo tempo de vocês. Isa, abre a câmera para a gente tirar foto. É negócio isso. Eu acho que a Isa não consegue. E vira, Isa. Consegue, Isa? Ela tá sempre mandando mensagem ali no chat. Isa, aí sim, hein? Vamos dar um print, vai. 1, 2 e... Fica lindona aí. Dei print aqui. Foi? Foi. Maravilha. O ônibus que tá atrasado. Eita, Isa. Mas eu prestei atenção em tudo. Ó, a Isa é outra que entende muito de inovação e pode nos apoiar nisso também. Eu ia até escrever aqui, eu paguei. Eu entendo fazer plano de aula, de dar aula, e sobre material de construção. Perfeito. E sustentabilidade na construção. Se precisarem, estou dentro. Gente, vai nascer uma universidade nesse grupo. Isso aí. Já falei com o Carlos hoje. A gente vai bolar um curso aí, um negócio aí, para ensinar o povo a fazer peixe. Gente, obrigada mais uma vez pelo tempo de vocês. Valeu, galerinha. Muito obrigado por tudo aí. Gratidão, obrigado. Bom final de semana. Falou, igualmente. Boa noite. Valeu, tchau. Tchau.